Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da Rádio CBN, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes que está chegando nesta quarta-feira de cinzas. Cinzas com chuva em São José dos Campos. Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet no www.cbnvale.com.br. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook e no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. Abraço, viu, Alberto? Esteja onde estiver. O Parada dos Esportes começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia. E agora, que também toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o Paulo Roberto de Paula e o seu comentário, a sua opinião de hoje aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também tem o presidente do Joseense, o Clube Atlético Joseense, o Popular CAGE, o Manuel Monteiro, o Popular Café, falando sobre a atual situação do Joseense. Vai ou não vai participar da Bezinha este ano? Tem ou não tem parceria com o Moreiras Esportes? A gente vai saber daqui a pouco com o Manuel Monteiro Café aqui dentro do Parada. E claro, pra gente fechar da metade do programa até o final, tem ele, o melhor de todos, o Valtencir Vicente, atualizando as informações do São José Esporte Clube. São José, inclusive, tá fazendo, deve estar começando agora, se seguiu o combinado, o jogo treino do São José. Está acontecendo agora o jogo treino do São José, e se a gente conseguir informação durante aí o jogo treino, claro, a gente vai atualizando para você aqui dentro do Parada. O Parada dos Esportes, que está começando, e fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, a outra no Jardim Paraíso. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV. Tudo em produtos Century. Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. E também Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, chegando nesta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. A apresentação do Parada é de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística, Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes.
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h12 em São José. Um abraço pro Gomes, o Gomes tá só na linha ouvindo a gente lá nas escutas. Grande abraço, Gomes. O Gomes faz uma correria danada dessa telefônica que dá trabalho pra nós. E nós damos trabalho pro Gomes também, mas o Gomes, gente da melhor qualidade, bom revê-lo. Fazia tempo que eu não vi o Gomes. Também eu dei uma sumida daqui, mas agora eu voltei e agora bom demais encontrar o Gomes, gente da melhor qualidade. O Gomes trabalhando na Popular Telefônica. 4h12 em São José, quase 4h13. Vamos de opinião aqui no Parada. Hoje ela chega com o Paulo Roberto de Paula, sempre animado também o Paulo Roberto de Paula. Diz aí, Paulinho, boa tarde. Alô, Vieira Júnior. Alô, meus amigos da CBN Vale, dentro do nosso Parada dos Esportes. Um grande abraço. Nessa quarta-feira estava eu pensando e perguntando a mim mesmo, até onde vai jogo de futebol sem público? Afinal, o torcedor não é a razão maior do esporte, de maior atenção de todo o globo. Sempre se falou que a existência do futebol data-se exatamente na presença de público, na vibração do torcedor, na emoção do grito de gol e torcedor levantando o estádio, coisa que o Vale é mais de um tempo para esse. Com essa maldita pandemia, tudo parou, tudo ficou preso, retido, tudo ficou confinado e o campeonato do futebol continua, né? Em São Paulo, Brasil e todo o globo, e sem público. Não é algo que realmente chama atenção? Eu, no alto dos meus anos vividos, eu sempre ouvi dizer que o torcedor é o que segurava realmente o clube. Quanto maior a torcida, maior o clube, maior a competência do time, maior o elenco, mais forte o time, enfim, tudo isso em decorrência daquilo que era oferido no guichê, nos borderôs das partidas. E de repente, de um tempo para este, não existe público, não tem torcedor, não tem compra de ingresso, o campeonato continua e os clubes pagando tufos de dinheiro para grandes jogadores. Eu me refiro, logicamente, às grandes equipes do futebol mundial. Em nenhum momento ouviu-se dizer na redução de salário de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski e daí por diante, trazendo para as nossas casas do goleiro Cássio do Corinthians, o Everton do Palmeiras, enfim. Afinal, o dinheiro do torcedor tem importância ou apenas o dinheiro do patrocinador é o suficiente para gerir o futebol? Me chama a atenção ainda e me deixa mais perplexo exatamente a premiação dos jogos que fazem parte da Copa do Brasil. Cara, a cada classificação, a cada chegada, o dinheiro aumenta de uma forma substancial e não tem público. Como é que a CBF consegue pagar esses números a essas equipes? Como é que se paga essa premiação? É um negócio realmente que nos deixa perplexo. E mais perplexo fico eu em ninguém questionar, ninguém dizer absolutamente nada de onde vem o dinheiro. E é um negócio que chama atenção. Será que a Crefisa é suficiente para manter todo o elenco do Palmeiras? Será que a Neoquímica é o suficiente para segurar a onda do Corinthians? O São Paulo, não sei de onde vem o dinheiro. É o Santos, Flamengo, que antigamente tinha a Petrobras por trás, hoje não tem mais. Então, são coisas realmente que alertam ao humilde torcedor e ao homem de imprensa bem intencionado. Há que se ter uma explicação para tudo isso. Não é possível que fique tudo na penumbra e ninguém reclame de nada, público não comparecendo ao estádio e a vida seguindo. É algo realmente que nos chama atenção. Agora, o que chama atenção realmente, particularmente para nós da região Vale Paraibana, especificamente para São José dos Campos, é a montagem do elenco do São José Esporte Clube. A diretoria está firme, a diretoria está consciente, está coerente, está forte. Oxalá isso seja a grande realidade e que o São José entre em campo verdadeiramente buscando o título da 3. Já na primeira partida, cada jogo é uma decisão e cada partida define o campeão. Enfim, São José tem que entrar com esse espírito de vencedor para que traga a torcida joseense a tranquilidade que temos atrás, onde tínhamos um time decente dentro de uma competição de nível que fazia com que o São José realmente tivesse ao seu lado uma grande torcida. Porque esse negócio de ausência de torcedor tem que acabar o mais breve possível. É ou não é? Vieira, um abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Paulo Roberto de Paula, o seu comentário aqui no microfone da CBN Vale. O Gomes tá aqui, corre pra cima, pra baixo e não resolve o problema. Ei, Gomes, dá dificuldade pra você aí, Gomes. O pessoal só
Atrapalha você, né, Gomes? Que dificuldade. Mas o Gomes vai resolver, eu tenho certeza. E o Eduardo Aparecido também, viu, dona Tati? Dona Tati providencia. Eu tô falando aqui na câmera também, ó. Tati Silva vai providenciar pro Gomes pão caseiro, que ela falou que vai fazer, mortadela, requeijão, cafezinho quente, ainda vai ter pão de queijo, segundo a Tati Silva. Pode cobrar, Gomes, ela falou que vai providenciar tudo isso pra você. 4h17 em São José. É verdade. A gente vai pro rápido intervalo, já voltamos. Vem aí o Manuel Monteiro, o Café. Ah, é o Café. Vai vir aqui, o Café, vai dar entrevista pra gente, vai falar se o Joseense vai ou não vai jogar o Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 2021. Já a gente volta. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h19 em São José dos Campos. De volta com o nosso Parada dos Esportes para bater um papo com o Manuel Monteiro, o popular Café, presidente do Clube Atlético Joseense, que na temporada passada acabou não disputando a Bezinha e esse ano me parece que tem boas possibilidades de participar da competição. Mas para falar efetivamente se vai ou se não vai, se está ainda em negociação para poder disputar, porque não é fácil botar um time em campo, o Café está conosco. Tudo bem, presidente? Manuel Monteiro, o Café. Prazer falar com o senhor. Faz tempo, estava sumido, hein, presidente? Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer imenso também falar contigo, né? E todos os ouvintes aí da CBN, é isso? Isso. É um prazer imenso falar contigo, ok? Ok, presidente. E aí? E esse Joseense vai ou não vai, presidente? Não, a gente o ano passado, falando do ano passado, né? A gente estava tudo certo, né? Para competir, mas infelizmente estamos tendo esse problema, né? Com esse coronavírus. E mudou todo o planejamento. E uma vez que a federação nos passou que aqueles clubes que entendesse que não queira competir, então não ia ter aquele problema de rebaixamento. Então, e também devido aos custos, né? Que a exigência que eles colocaram ali, exigência e é norma, né? Que teria que ter. Então eu acabei por não competir, mas confesso que esse ano a gente também estamos analisando, já teve uma primeira conversa com aqueles que não competiram, eu fui um deles que participei. Penso que está bem encaminhado para que esse ano a gente venha competir, sim. Maravilha, 4h21, Valtencir Vicente já vem conosco nessa primeira parte do programa, também para dar um abraço no Manuel Monteiro e saber dele o que você quiser saber, Valtencir. Boa tarde para você, Valtencir, o Manuel Monteiro, o Café está com a gente. Opa, boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço, amigos da CBN Vale, um grande abraço, o Manuel Monteiro, Café. Me lembro bem que quando ficou aquela dúvida se
dava ou não para disputar o campeonato. O Moreira já animado, montando o time, montando a estrutura. E o Café perguntou o seguinte: e se der algum problema mais grave e eu não estiver por perto? Você está por perto no Brasil ou segue na Europa, Café? Boa tarde. Valdeci, um imenso boa tarde, primeiramente, agradecer, né, as tuas palavras, e dizer para ti que também é um prazer imenso poder falar contigo. Não, realmente, né, quando a gente falou, eu também acabei, se você lembrar bem, eu estava fora, né, do país, tratando assunto profissional também, de qual você sabe que a gente tem um trabalho de qual a gente representa alguns atletas. E naquela época de qual foi sentado, que ficou definido que o Moreira ia tocar o clube, né? E aí depois teve esse problema que todos nós sabemos. Então eu acabei por comunicar à federação que eu não ia, né? E depois, uma vez que a responsabilidade, todos nós sabemos, que era muito grande, não da parte financeira, né? Mas sim na parte social, caso viesse a acontecer algo, sempre sobra e é responsabilidade sempre do presidente. E foi uma das razões também que eu acabei por pedir licença, né? E depois eu comuniquei o Moreira, óbvio que nós tínhamos um acordo, mas até enquanto também ainda não tinha assinado, né, o contrato de qual o meu jurídico havia passado para ele. E, então foi mais também por essa razão, não pelo fato de não ter assinado o contrato, e sim pela questão que exigia por parte dos protocolos, envolvia também um valor financeiro muito alto. E eu acabei realmente repetindo o que eu já havia falado agora há pouco, acabei por não competir. Ô presidente, a parceria, o acordo, enfim, como a gente pode chamar assim, com o Moreira, ela está de pé atualmente? Ela está em negociação? Como é que está isso? Não. Eu regressei, né, e tive uma conversa com eles. Na realidade, o Moreira, quando fala do Moreira, na realidade é o filho, é o Clébis, né? Sim. Bom, então eu tive uma conversa com ele e ficou definido que eles me colocaram uma situação que eu falei, já está fora da realidade, uma vez que eles colocaram, queria um prazo maior, eu falei que não para já não tinha interesse fazer um contrato maior de duração, uma vez sem primeiro a gente ter experiência no primeiro ano para saber até que ponto se ia cumprir aquilo que havia no contrato, né? Porque eu costumo dizer, as questões, tudo, se não ser cumprido, sempre sobra para o clube. Não quero dizer que ele não vinha cumprir, mas então eu sugeri para ele que primeiro ia fazer o primeiro ano e aí sim, caso as coisas corressem bem, a gente renovaria esse contrato nos anos seguintes. Mas para já não tem nada definido em relação à parceria com o Moreira. Se for tocar, sou eu mesmo, junto com algumas pessoas que me procuraram, onde essas pessoas podem estar na frente, uma vez como executivo, como diretor de futebol, uma vez que eu tenho um trabalho também pessoal, que é a minha atividade, onde eu ganho o meu pão para minha família, que é trabalho de representação de atleta, né? E eu tenho um compromisso esse ano de fazer um trabalho de scout, né, que nós chamamos assim. Então, existe sim essa possibilidade de eu ter uma pessoa, um executivo na frente do futebol, mas junto comigo, óbvio que essa pessoa vai estar mais do dia a dia do clube, sabe? Entendi. Valdenci? E aí é o seguinte, né, Café? Eu me lembro que quando você assumiu o Atlético Joseense, você, claro, planejava utilizar jogadores até mais velhos. Você tinha seus jogadores conhecidos de outras pessoas também do meio. E aí você foi parar na série da Bzinha, da 4ª divisão, com limite de idade, que atrapalhou muito também, deixou você desmotivado essa questão de ter que trabalhar com jogadores mais novos, ou dá para encarar isso novamente agora quando vier o campeonato, Café? Na realidade, essa competição, quando se trata do Sub-23, a gente fica limitado, né, você? A gente fica limitado, uma vez que você... na 3, você tem você tem toda a liberdade de contratar um jogador mais experiente, um jogador com a idade acima de 23 anos, ou seja, essa competição da Bzinha, que nós chamamos assim, o Sub-23, você fica limitado à idade. Óbvio que um A3, a gente fica um pouquinho mais
a vontade de contratar um jogador mais experiente, um jogador mais rodado, né? E por trabalho que a gente faz, queira ou não, acaba atrapalhando um pouco. Mas não quer dizer também que o 23 não venha a ser bom, né? A questão está só essa diferença, né? Nós temos exemplo próprio São José, né? Agora tem contratado, né? E antes de mais nada, parabenizar o próprio São José pelo acesso, pela conquista do título. E o A3 te permite você contratar jogador mais acima de 23 anos, né? Mas, repetindo, o 23 a gente fica um pouco limitado, sim. Ô presidente, os clubes, vocês presidentes dos clubes que devem, ou pelo menos têm direito a disputar aí a Bezinha, vocês estão se conversando, vocês estão trocando figurinhas para tentar achar um denominador comum para a disputa da competição, para não deixar para resolver tudo na reunião da Federação Paulista, ou mais ou menos está cada um por si, cada um defendendo os seus interesses, presidente? Na realidade, foi montado um grupo, né, de todos os presidentes, né, e o pessoal tem debatido aqui várias sugestões, várias questões, uma vez que a própria federação mantém o mesmo protocolo do ano passado, né, isso gera custo, né, então o pessoal tem debatido aqui, né, mas é difícil que cada um pensa de uma forma diferente, cada um age diferente. Eu penso que poderia ser mais unido, né? Todo mundo falar o mesmo objetivo. Mas tem debatido, né? Essa questão, até fizeram uma sugestão aí para todo mundo participar agora, por esse dia, participar de uma reunião onde poderia debater. Mas de 45 clubes, só 13 ou foi 14 deram ok, então fica difícil, né? De você tomar a decisão em conjunto, porque cada um tem uma forma de pensar diferente, né? Mas sim, tem sim esse grupo que todos nós temos debatido sim. Quando fala a questão da competição, né? Porque a federação mantém os protocolos e os custos também não vai mudar muito, né? Pelo contrário, ainda vai aumentar mais, que é a questão das ambulâncias, as testagens, os médicos, uma série de questões que a gente tem debatido aqui no sentido de tentar convencer a federação, pelo menos uma ambulância, um médico, mas a federação também, se eu não me engano, cumpre regra do governo do estado, a exigência que o governo exige, e ela também, queira ou não, tem uma responsabilidade perante o governo, né? Penso eu. Entendo. Então tá bom, presidente, quero lhe agradecer, infelizmente nós não temos mais tempo, o tempo é escasso, já são 4h29, quero agradecer a sua participação e em breve a gente volta a conversar para saber mais novidades desse joseense e eu espero de verdade que o senhor consiga, tenha as condições para colocar o time em campo, que é mais uma atração aqui na cidade. Grande abraço, obrigado, presidente. Eu também peço obrigado para vocês e estarei sempre à disposição. Valeu, um abraço, obrigado. Conversamos com o presidente Manuel Monteiro, o Café, presidente do Clube Atlético Joseense. Volta em si, você me aguarda um instantinho, a gente vai para o repórter CBN, na volta você vem atualizando as informações do São José, combinado? Combinado. Valeu, esse é o Volta em Si Vicente, conversamos com o Manuel Monteiro, o Café, vem aí o repórter CBN, aqui dentro do Parada, na sequência o Volta em Si volta para atualizar as informações da Águia do Vale. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos.
Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook, Politécnica Vale do Paraíba. Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, disse que é a favor de soltar o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Ele ressaltou que o governo não vai entrar na discussão, que deverá ser limitada entre os poderes legislativo e judiciário. Segundo Ricardo Barros, a decisão de votar pela soltura de Daniel Silveira tem como base a liberdade de expressão, de opinião e a imunidade parlamentar. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, parabenizou Daniel Silveira pelo vídeo em que ataca ministros do STF e defende o AI-5. A imagem da conversa foi publicada pelo próprio ex-ministro no Twitter. Ele afirmou que a intenção é expor o conteúdo antes que o material seja vazado. Weintraub também já fez ataques contra o STF durante uma reunião ministerial em abril do ano passado, quando chamou os magistrados de vagabundos e defendeu que eles fossem presos. Um estudante de 20 anos da UFRJ, que foi sequestrado por traficantes, foi levado para uma estrada da Floresta da Tijuca para ser assassinado. Marcos Vinícius Tomé Coelho de Lima cursava farmácia e foi raptado depois de sair de um shopping na zona sul do Rio de Janeiro em outubro do ano passado. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Segundo a polícia, o crime foi motivado pelo roubo de uma carga de drogas, do qual a vítima teria participado dias antes. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pediu a liberdade imediata do ativista russo Alexei Navalny. Ele é o principal opositor do presidente Vladimir Putin e está preso desde o mês passado. O governo da Rússia rejeitou o pedido do tribunal e alegou que a demanda é improcedente. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes, 4h34 em São José dos Campos. Agora sim a gente vai acionar novamente para destacar os assuntos do São José, o Valtencir Vicente, que já participou aí na primeira metade do programa com o bate-papo com o presidente Manuel Monteiro Café, o presidente do Clube Atlético Joseense. Agora o Valtencir volta para falar dos assuntos da Águia do Vale, mas antes deixa eu falar de Padaria Flor de P, porque tem 2 endereços aqui em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, tá caindo tudo aqui, que beleza, Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renata, um grande abraço para vocês, e também da Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Alô Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde novamente, Valtencir. Oi, então boa tarde de novo, Vieira Júnior, e como você me chamou ao estilo da Rádio Camanducá, eu vou dizer que está chovendo no molhado, lá em Jacutinga, que não é tão lá assim, né? Quando você fala Jacutinga, Minas Gerais, dá a impressão que é uma cidade bem distante aqui de São José dos Campos, mas na realidade não. É uma sequência ali de Lindóia, Águas de Lindóia, você corta a divisa para o lado de Minas Gerais e vai chegando ali em Jacutinga, fica até antes ali de Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, ou seja, deu para o São José acordar hoje de manhã, tomar um bom café, almoçar e depois seguir viagem. E chegando em Jacutinga, como não há novidade nenhuma, com esse tempo que nós estamos vendo por aqui, lá, segundo informações, está até pior.
Chovia muito no horário determinado para o começo do jogo treino, 16 horas. Então, segundo informações, o pessoal está esperando a chuva dar uma trégua para a bola rolar. Porque na Rádio Camanducaia, o famoso locutor diria que chove nos 4 cantos do gramado e também no meio, torcida de Camanducaia, né, Vieira Júnior? É verdade. Ai, Rádio Camanducaia é muito bom. Que falta faz o Odair Batista. Agora volta em Vicente, então o jogo, por enquanto, o pessoal tá lá só batendo bola na lateral, é isso? Olha, se começou o jogo treino, não dá para dizer nesse momento, mas há cerca de 5 minutos a gente estava aguardando lá a chuva dar uma trégua para poder fazer a bola rolar. E até porque é o seguinte, né, Vieira, o campeonato vai começar, essa época de verão é época de chuvas, não adianta ficar também adiando treinamentos por causa da chuva, senão quando o campeonato vier e chover, vai jogar como, né? E como diria o Diego Lameiro, famoso dirigente do São José da Antiga, jogador não é de açúcar, né? Pode chover, não tem problema, né, Vieira? Tem que chover, só precisa ver as condições do gramado lá. Às vezes choveu pra caramba, o gramado não tem aquela drenagem adequada e tudo mais. Pode ser isso, talvez, até para preservar os atletas. Não sei se é isso, mas pode ser este o motivo. Acredito que não é somente a chuva que faça com que as equipes não entrem em campo. Talvez condições do gramado ou outra coisa, ou até mesmo uma chuva a cântaros, como diria o poeta, pode estar atrasando ou até mesmo pode cancelar esse jogo treino. Mas se porventura ele acontecer, Valtenseiro, um jogo treino contra o Santo André, é um bom teste para o São José iniciar, para saber como é que tá o time jogando coletivamente, como time mesmo, né, Valtenseiro? Porque treino é treino e jogo a jogo, diria o outro poeta, né, Valtenseiro? É verdade, Vieira. Nós não estivemos lá, né, mas pelas imagens assim, o Santo André, ele fez um jogo treino no sábado, ele recebeu o Pouso Alegre, que é ali das proximidades, time que acabou de subir da 3ª para a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O Léo Turbo, que foi zagueiro, lateral do São José, subiu com o Pouso Alegre, depois foi subir com o Velo Clube de Rio Claro. São José procurou por ele e tal, mas ele está muito bem no Velo Clube, que acabou de subir para a Série A2 como campeão, vai jogar a Série A2, então ficou fora de cogitação a possibilidade da volta dele. Alguns torcedores até perguntaram sobre essa condição, que no momento é inexistente, mas deu para ver que no sábado que o campo lá de Jacutinga aparentemente é bom, com uma grama com um corte bem baixo e provavelmente com condições de trabalho mesmo com chuva. Mas aí é lógico que só quem está lá, só quem é responsável pelo time, pelo outro time, só esses aí que podem definir se realmente vale a pena ou não. E é claro, o São José não quer perder a viagem. Saiu daqui animado, primeiro jogo treino da pré-temporada. O técnico Ricardo Costa havia feito um planejamento para já testar uma formação base, vá que não dê para contratar os atacantes que estão faltando. Então, com os atuais jogadores, o treinador terá que pensar em um time, mas também se não der jogo treino lá em Jacutinga hoje, fica para sábado, contra o São Bernardo Futebol Clube em São Bernardo do Campo. Santo André, como você perguntou sobre o adversário, é um time que está de novo na Série A1, vai disputar o Paulistão, foi para Jacutinga no último dia 5, aquela pré-temporada de 2 ou 3 semanas fora da cidade. O técnico é o Paulo Roberto, conhecidíssimo, não é o nosso Paulo Roberto famoso aqui, narrador, mas é o Paulo Roberto de vários acessos, ajudou na montagem do time, tem uns 2 ou 3 remanescentes da temporada anterior, mas tem jogadores também conhecidos, e tem alguns jogadores mais novos. E o Santo André, aliás, ele vai ter problemas no Paulistão, porque o estádio Bruno José Daniel, ele foi cedido para o trabalho lá do pessoal da pandemia. Lá foi instalado um daqueles hospitais de Campana, coisa e tal, e pelo jeito o hospital continuará no estádio e o Santo André vai disputar o Paulistão, mandando seus jogos no estádio do Canindé da Portuguesa, Vieira. É um bom lugar também, Canindé é fácil para todo mundo ali e não tem problema não, que é por uma boa causa o Bruno José Daniel ser usado para hospital de campanha, para vacinação ou o que quer que seja, é uma boa causa. 4h41, Valtenci, como a gente não tem
informação mais atualizada do jogo treino do São José, até porque nesse momento, em princípio, nem começou ainda. Ontem a gente acabou não falando, o programa foi tão corrido ontem, mas saiu a tabela do campeonato, né, Valtencir? E aí já deu para afirmar os horários do São José exatamente, quando vai jogar, as preferências do São José. Então está confirmado mesmo o jogo de estreia do São José, dia 6 de março, um sábado, 8 da noite, contra o Linense. E o primeiro jogo fora de casa, pela segunda rodada, no dia 10, uma quarta-feira à tarde, 15 horas, Capivariano e São José. É isso, né, Valtencir? É isso sim, Vieira. E antes de mais nada, obrigado pela correção, né? Eu falei hospital de Campana, né? De Campana não existe, né? Campanha, né? Bom, o negócio é isso mesmo. Então, em relação ainda ao campeonato, a tabela da competição, que já foi divulgada, fica clara a expectativa de que as coisas andem bem para o São José. O São José, num primeiro momento, estava preocupado com a possibilidade de ter jogos em cidades distantes seguidos. Ter que fazer deslocações, 2 jogos, por exemplo, para cidades que ficam bem longe de casa, complicaria, apertaria numa semana. Mas a tabela até que veio bem redondinha, viaja, depois joga em casa, ou quando sai para jogar contra adversários de cidades menos distantes e daí por diante. São José também queria o horário das 20 horas. Queria até um sábado às 19 horas, poderia ser mais cedo, mas daí a federação deve ter colocado para o São José o seguinte, não, pede um horário e pronto. Então, São José ficou com o horário das 20 horas, às quartas-feiras, e quando os jogos forem nos fins de semana, aí aos sábados, às 20 horas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como diz o nosso comentarista Antônio Carmo, sempre vai ser bom para uns e ruim para outros, e daí por diante, mas para o São José, dentro daquele planejamento do técnico Ricardo Costa, é melhor. O treinador do São José alega o seguinte, que como algumas partidas serão em horários diurnos, tanto às 10 da manhã no domingo como às 15 horas no sábado, se o São José pudesse, seria melhor nas partidas em casa aliviar aí essa situação de desgaste físico jogando partidas noturnas. E o São José conseguiu e vai daí por diante. Agora é fazer o serviço mesmo, porque afinal de contas, independentemente do horário, o público não estará no estádio e assim, consequentemente, também é interessante para o time visitante, porque afinal o time visitante não vai jogar em São José dos Campos sob um sol forte, com muito calor, mas em condições financeiras poderá ter até um gasto maior, né? Porque se, por exemplo, o time da Votuporanguense vem jogar em São José dos Campos, numa quarta-feira à tarde, ele vem para cá na terça-feira, fica no hotel, almoça, joga e vai embora. Agora, se o jogo é noturno, aí a Votuporanguense vem na mesma terça-feira, almoça, tem que no mínimo fazer um lanche à tarde, mais uma despesa, joga à noite e depois passa a madrugada na estrada, Vieira. Não é fácil não. E você falou aí, Valtencir, o São José, todos os jogos fora do São José serão à tarde. O Capivariano, que é o primeiro jogo, será às 15 horas. Depois o segundo jogo fora será contra o Noroeste às 4 da tarde. Contra o Desportivo Brasil às 15 horas, contra o Primavera de Indaiatuba 15 horas, Barretos também às 15 horas, Rio Preto às 15 horas, contra o Nacional da Capital às 15 horas e o Comercial de Ribeirão Preto às 15 horas. Aliás, São José só vai pegar pedreira à tarde, ó. E lá em Ribeirão Preto é pouco quente lá. Nacional da Capital é normal, é igual aqui. Rio Preto também, ó, 15 horas. Barretos também, que é pouquinho quente lá, 15 horas. Indaiatuba é praticamente igual aqui. Desportivo Brasil também é praticamente como aqui. Noroeste, em Bauru, é quente para danar também. Capivari também. Ou seja, vai ser bom para o São José poder jogar à noite para dar uma descansada, como você bem falou, porque vai ter jogo pesado aí com esse calorão que está fazendo no começo do ano, né, Walter? Aliás, como sempre faz, né? Alguns clubes estão jogando no período diurno por conta aí das despesas com energia elétrica nos refletores, Sim. né? O vizinho mesmo, Taubaté, o Esporte Clube Taubaté tem o estádio dele, o Joaquinzão. Se fosse fazer jogos noturnos, seria por conta do Taubaté, a despesa. E não mas é pouco. Como não tem torcida, os jogos são de portões fechados, não justifica jogar à noite só para acender refletores. Agora, no caso do São José, tem esse lado, como tem o apoio da Urban, que é a que administra o estádio Martins Pereira,
o São José fez a parte dele. Ele não vai ter que jogar fora de casa, aí é por conta do horário que o adversário escolher. Sim. Mas em casa não, joga às 20 horas, né, Vieira? Com certeza. Se dá para aliar pro técnico, pra comissão técnica, pros jogadores, o melhor é jogar à noite. E há essa possibilidade, e o Martins Pereira oferece todas essas condições para se jogar à noite, que agora não, de já há um bom tempo, eles remodelaram os refletores, mudaram lá a qualidade das lâmpadas e tudo mais, a coisa ficou muito boa, então tem que jogar mesmo. Se tem essa possibilidade, tem o apoio da Urban, tem que fazer isso mesmo. Se o técnico entende que é o melhor, vai para cima, vai para o pau, todos em prol para que o São José conquiste o acesso. Agora, volta em Sir Vicente, 4h47, nós temos novidades em relação a novos contratados, alguma coisa, aquilo que se apurou ontem. Eduardo Ferreira não soltou muita coisa não, mas você nos bastidores já conseguiu apurar mais alguma coisa, Valtencir? Dá para dizer o seguinte, né? O Denis, lateral direito, e o Arthur, zagueiro, seguiram com a delegação para Jacutinga. Eles estão treinando no São José desde o início da pré-temporada. É só questão de tempo para anunciar, né? É aquela história. O Denis acertou com o Marília para reforçar o Marília na última Copa Paulista. E ele assinou um contrato com o Marília até o dia 15 de fevereiro. E o Marília é concorrente do São José. Então, o São José, se anunciasse que o Denis estava por aqui, o Marília poderia acionar a justiça, criar algum embaraço até para liberar o jogador. Então, o Denis ficou treinando numa boa como contratado, integrante do grupo, e agora, passando o dia 15, o Denis já a qualquer momento deve ter o contrato assinado com o São José, enviado à CBF, vai surgir no BID, no Boletim Informativo Diário, e será sim mais um jogador confirmado. O Arthur, zagueiro, ele pertence ao Capivariano, que também é concorrente da Série A3. O contrato com o Capivariano iria terminar antes, mas como o Arthur foi emprestado ao Marília, e junto com o Denis, ambos no Marília, foram vice-campeões da Copa Paulista, então o Arthur também foi devolvido depois ao Capivariano e estava esperando terminar o contrato com o clube de Capivari para poder assinar um outro compromisso, no caso com o São José. Então, dos 17 jogadores inicialmente divulgados, esses aí que já foram confirmados, a gente já divulgou a lista aqui, são 3 goleiros, o Douglas Marques, o Vitor Prada e o Thiago Santos. São 3 zagueiros, o Gutierrez, o Dema e o Douglas Mendes. 2 laterais, o Carlos e o Oliveira. 4 volantes, o Alan Lopes, o Lucas Gomes, o Pablo e o Josiel. 3 meias, o Branquinho, o Radisley e o Ícaro. E 2 atacantes, o Anderson Magrão e o Santiago. Aí são 17. Aí você coloca na lista o Denis e o Arthur. Passa para 19. Tem aquele volante, zagueiro, experiente, ao qual o Eduardo Ferreira, executivo de futebol de São José, se referiu ontem, não quis revelar o nome, porque acabou de chegar. Esse daí seria o 20º jogador. Pode ser anunciado a qualquer momento. Aí o São José, como só tem um lateral esquerdo, está procurando outro. Como esse Oliveira que veio é um jogador de velocidade, de movimentação, um lateral mais ofensivo, é provável que o São José contrate um outro lateral esquerdo de imposição física. Iria para 21. O São José só tem um atacante de área, o Anderson Magrão. Estava procurando outro, não deu certo com o qual ele negociava, mas deve vir mais um. Então, aí a lista subiria para 22. E aí sobrariam mais 4 vagas daquelas 26 que cada clube pode preencher na primeira fase do campeonato. Dos 26, 3 necessariamente goleiros, coisa e tal. E aí é provável que o São José deixe essas 4 vagas para atacantes extremos, né, de beirada, como a gente também costuma dizer. Porque no momento o São José só tem o Santiago, que é o único remanescente dos titulares do ano passado, do time campeão, é o único atacante de beirada. Outros estão sendo procurados. Eduardo Ferreira ontem mesmo destacou que as dificuldades existem, alguns jogadores já estão empregados, outros pediram um tempo para avaliar as propostas recebidas, e aí o São José fica na expectativa de que esses aí procurados não acertem com outros clubes e prefiram o São José. Então o São José deve depois contratar pelo menos mais uns 3 atacantes de beirada. Mas se isso demorar para ocorrer, aí o São José tem o Radisley meia,
e o Ícaro Meia, que também atuam ofensivamente. O Ícaro pode ser no papel um ponta esquerda, como o Hadley pode ser no papel um ponta direita. Então também não ficaria o São José manco, falho, perdendo condições, não. Daria para montar um bom time. Mas a gente sabe muito bem, né, Vieira? O campeonato do ano passado mostrou para todo mundo que para chegar lá precisa de elenco. O time precisa ter reservas do mesmo número, no mesmo nível dos titulares, porque tem contusão, suspensão, Covid, enchimento de saco, um monte de coisa, né, Vieira? Verdade. Eu acabei de consultar o BID da CBF, Valtencir, não tem nada no BID, e no site da Federação Paulista, no site a gente sabe que às vezes nem sempre representa a realidade atual, mas no site da Federação Paulista apenas 9 jogadores constam como inscritos na Federação Paulista. O Alan Lopes, o Anderson Branquinho, o Douglas Gutierrez, o Henrique, o Ícaro, o Hadley e também o goleiro Vitor Prada. São apenas 9 atletas que aparecem no site da Federação Paulista de Futebol, e no BID, como eu falei, não teve nenhuma atualização, nenhuma movimentação no estado de São Paulo, pelo menos até agora, viu, Valtencir? E aí cai naquela que funciona da seguinte forma, Vieira. Daqui a pouco, nós aqui da imprensa descobrimos que o São José está contratando fulano de tal. O exemplo, e anunciamos aqui, já está no elenco do São José fulano de tal. Uhum. Aí alguém que estava atrás do fulano de tal, liga para ele, opa, você já assinou aí? Não, ainda não assinei aqui. Então vem pra cá, pô. Quanto você vai receber aí? Eu vou receber X. Pô, aqui a gente te dá X e mais isso. Aí o que esse jogador pode fazer? Eu estou fechado com vocês, estou aqui, mas me ligaram de tal lugar, estão me oferecendo um pouquinho mais, lá fica perto da casa da minha sogra, perto da escola dos meus filhos, onde eu já tenho lá os meus negócios, coisa e tal. Aí ocorre o seguinte, ou o clube daqui abre mão e fala, então vai para lá, fique lá com a sua família, lá no seu canto e bola para frente, ou então o clube se vê obrigado, então a gente cobre lá, te ofereceram mais isso, a gente põe um pouquinho a mais para você aqui. Então, por conta dessas coisas que são normais em um período de negociações de contrato, São José trabalha também dessa forma, ele não divulga. O jogador às vezes está aqui, falaram, por exemplo, do Eric Mamer. O Eric Mamer é um atacante que subiu com a Portuguesa Santista, com o técnico Ricardo Costa, em 2018, quando o São José ganhou da Francana, aquela disputa por uma vaga nas semifinais do campeonato, aquele jogo histórico lá em Franca, aquele empate por 1-1, o Eric Mamer estava na Francana e não estava muito bem, mas aí dizem que ele já fez uma boa temporada no ano passado, então talvez o Eric Mamer seja mais um dos nomes que o São José vai anunciar, mas nem sei se ele continua por aqui ou só veio para manter a forma, para poder até mesmo continuar no espaço do mercado futebolístico, já que o técnico Ricardo Costa gosta muito dele, ambos já têm um acesso, e quem sabe aí Eric Mamer seja mais um nome, viu, Vieira? Valtencir, parece que tem um outro jogador também que está no mercado aí, tomou uma chacoalhada ontem, o tal de Leonel, embora ele tenha marcado ontem, mas parece que ele tá meio estremecido lá no clube dele e tal, e um argentino, parece que pode pintar aí, tem novidades sobre isso, Valtencir? Segundo informações, ele já está sendo envolvido numa troca com o Léo Natel. Nossa. Vão dar o Léo Natel em troca do Lionel, né? E ainda o time do Lionel ainda vai devolver um dinheiro, né, Vieira? Esse é o Valtencir Vicente entrando na brincadeira. Que sapecada ontem do PSG em cima do Barcelona, hein? Que coisa. Mas, o Valtencir Vicente, então, esgotando o assunto, diria Paulo de Carvalho, sobre a Águia do Vale, mais alguma coisa, Valtencir? Colocando da seguinte forma, Vieira, eu estou tentando aqui os contatos, a gente vai falando e vai tentando um contato, claro, né? Ainda não consegui apurar se a bola definitivamente rolou lá em Jacutinga ou nem rolou. Ainda não tem essa informação. É claro que depois estarei aqui de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. O que vier de lá depois a gente vai publicar. Claro. Mas é o seguinte, é um primeiro jogo treino, não é um jogo oficial, não vai mudar a programação do São José, não haverá necessidade de ser remarcado para uma data na qual atrapalhará o calendário do time, não, ponto pacífico. Se não deu certo, não teve jogo treino, paciência, recolhe as coisas, vem embora, lamenta e começa a pensar no próximo jogo treino, que será no sábado contra o São Bernardo Futebol Clube,
da Série A2, não o Esporte Clube São Bernardo, que acabou de subir da Série A3 para a Série A2, ou seja, na Série A2 nós teremos São Bernardo contra São Bernardo, vai ser interessante, no dia que isso ocorrer por lá, né? E aí, depois desse jogo treino no sábado contra o São Bernardo, na quarta-feira, São José terá um outro jogo treino, vai receber o Mauá. Mauá, que foi da segunda divisão, da Bezinha, que acabou eliminado pelo time lá de Presidente Prudente, e depois o time de Prudente foi eliminado pelo Bandeirante de Birigui, mas o Mauá, que recentemente veio a Taubaté, fez um jogo treino com o Taubaté e acabou goleado por 5-1. Ele virá na semana que vem, na próxima quarta-feira, será o primeiro jogo treino no Martins Pereira. E por último, no dia 27, um sábado, o quarto e último jogo treino no caso, será contra o Resende, time do Rio de Janeiro, que está sendo armado para disputar o Campeonato Carioca. O time do Nunes, um centroavante que aqui ficou bem conhecido quando veio jogar pelo Red Bull num histórico jogo do São José, com grande vitória em 2011, 2012, se não estou errando a temporada, mas aí sim será um jogo treino para fechar a preparação, e aí quem sabe já o São José com uma escalação base definida pelo técnico Ricardo Costa, Vieira. O São José está fazendo tudo certinho, né, Valtense? E a gente torce para que tudo isso que está sendo feito reflita-se em campo, porque apesar de você fazer tudo certinho fora de campo, dentro de campo pode dar errado, né? Então a gente torce para que esses jogadores realmente ornem e que possam fazer um bom campeonato com a camisa do São José. Tudo que é possível ser feito dentro das limitações de uma Série A3, orçamentárias, estruturais, tudo que é possível está sendo feito da melhor forma possível. Pelo menos vejo dessa forma, acredito que você também. Agora, só esperamos que tudo isso se reflita em bom futebol dentro de campo, né, Valtense? Até porque também há concorrentes, e esses concorrentes também entendem do riscado, também investem, às vezes fazem um trabalho melhor, ou então dão mais sorte, ou então o VAR erra para eles também, né, Vieira? Tudo isso tem no futebol, né? Eu não me conformo que botaram a culpa do VAR na sombra. É brincadeira. E aquela linha do jogo do Corinthians e Flamengo tá mais torta que de criança de primeira série, viu? Brincadeira. Valtencir Vicente, pra gente fechar seco pra você, Valtencir, diria o nosso amigo Milton. O Crespo vai dar certo no São Paulo? Não sei. Obrigado. Bela resposta, hein? Ótimo. Seco, é seco. É uma incógnita, realmente. Totalmente incógnita. Não, totalmente mesmo, totalmente. Uma coisa é defesa e justiça. Exato. Outra coisa é São Paulo sem títulos. Há um bom tempo, né? Totalmente pressionado o São Paulo, né? Aí o cara chega como salvador da pátria, perde as duas primeiras, pronto, já começa pau no Crespo. Valtencir Vicente, um grande abraço pra você. Amanhã você volta, hein, Valtencir? Combinado. Estarei aqui de plantão no jogandojuntos.com.br. Vamos ver o que aconteceu lá em Jacutinga, Vieira Júnior. Até amanhã. Valeu, Valtencir. Um abraço. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfone da CBN Vale, com certeza. Daqui a pouquinho, você já dá uma conferida. Entra lá, www.jogandojuntos.com.br, você já vai ter informações do jogo treino. Se também não tiver, ele vai dizer, não teve. Jogo treino cancelado, chuva e barará. Mas se tiver, o Valtencir vem e atualiza para você no site Jogando Juntos, e amanhã ele traz tudo detalhado para você aqui dentro do Parada, tá certo? E com a participação do Valtencir Vicente, eu coloco um ponto final no nosso Parada dos Esportes, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, abraço para vocês. Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Fabinho, um abraço para você. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. De minha parte, um grande abraço para você. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Vem aí a Repórter CBN. Abraço, até amanhã, tchau, tchau. Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Daniel Silveira logo depois de o Supremo Tribunal Federal manter a prisão do parlamentar.
A denúncia é referente ao inquérito dos atos antidemocráticos que foi aberto em abril do ano passado. Silveira é acusado de praticar agressões verbais e ameaçar os ministros do STF, de incitar a violência e de tentar provocar animosidades entre as Forças Armadas e a Suprema Corte. Os crimes estão previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Já chega a 241.243 o número de mortes em decorrência do coronavírus no Brasil. Desde o começo da pandemia, 9.939.810 pacientes contraíram a doença. Neste momento, 9 estados apresentam tendência de alta nos casos e mortes. Os dados estão no boletim elaborado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa com as secretarias estaduais de saúde. Um menino de 9 anos foi baleado no rosto em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O tiro foi disparado por um amigo dele, de 12 anos. A vítima foi hospitalizada e está consciente. A arma foi encontrada pelas crianças na casa de um vizinho. O jovem que fez o disparo vai responder por ato infracional de lesão corporal culposa e ficará sob responsabilidade da mãe. O Facebook vai restringir o compartilhamento e a visualização de notícias na plataforma na Austrália. A medida é uma resposta à criação de uma lei no país que obriga gigantes da tecnologia a pagar aos meios de comunicação pelo uso de reportagens. Usuários de outros países também ficarão impossibilitados de acessar notícias da Austrália por meio do Facebook. No horário de Brasília, 5h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.